No ar, o Resenha Tricolor. Hoje uma versão especial, né? Logo mais à noite tem a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Então a gente resolveu abrir as câmeras aqui para falar da boa estreia do São Paulo na Sul-Americana. Daniel Campos. Faz tempo, né? Faz tempo, pois é. Nem sei. São Paulo Uma joga semana, pouco. 2 semanas? 2 semanas já. É. São Paulo tem jogado pouco, a gente tem se encontrado pouco. Você vai daqui a pouco? Não sei. Na loucura de mudança de emprego eu ainda não tô. E tá bem lá? Tô. Boa. Cara, eu ia deixar pro final, mas a sua pergunta pra mim foi muito impressionante, né? Pra quem não sabe, eu saí da Cinemark depois de 4 anos e meio aí e tô assumindo a diretoria da Raia Drogasil. Foi muito impressionante pra mim a quantidade de gente na Raia que assistiu resenha, que falou de você e que me mandou. Tem um chat interno dando boas-vindas e falando que já assiste a gente, que legal. falta São Paulino na liderança, sabe? Foi assim, tipo, de várias áreas, o cara do RH, o pessoal de TI e mandando boas-vindas. E o bom é que já cria uma cumplicidade no dia legal 1, pra né? legal pra caramba, mas foi um... É legal, né? Ontem eu tava voltando também, eu fui visitar meu pai no Rio, na Páscoa. E aí tava no aeroporto, pegando as malas, tipo, aí veio um cara, boa resenha amanhã, pelo menos ganhamos, não sei o quê. Eu acho engraçado, cara. Eu tava com os meus filhos escolhendo. E eu sou tímido pra caramba com essas coisas, eu lido muito esquisito, mas tipo, eu cheguei lá, hoje até numa reunião que eu tive, ele falou, cara, mandaram o comunicado interno com a sua foto, eu fiquei olhando, falei, eu conheço esse cara, caramba, de onde eu conheço esse cara? Daí eu falei com outro cara, falou, pô, você viu o cara lá? Ele era da nossa sala da pós-graduação. Eu falei, não, velho, é o cara do resenha. Caralho, o cara do resenha. É louco mesmo. E aí, o que essa galera achou do Tigre? Cara, eu acho que o Tigre tem várias óticas, né? E eu tô escolhendo, bicho, ficar feliz na vitória. Real, Dani. assim, tipo, Você sabe que eu também? Eu não... Falei assim, não, vamos lamentar que o time do Tigre era fraco. Falei, cara, velho, eu acho que vão ser tão poucas alegrias nesse ano de verdade, assim, que você vai na Argentina, joga fora de casa, com pressão, com histórico da porra da final da Sul-Americana. Com moral lá embaixo. Com moral na merda. É. Faz um primeiro tempo ruim. Não foi um bom primeiro tempo. Até eu ouvi você comentando e você não achou tão ruim. Eu achei ruim. Acho que se não fosse o Rafael, especialmente na defesa cara a cara, é verdade. A dinâmica se do jogo toma 1 seria a 0, outra. o jogo seria outro. O São Paulo ia afundar, não ia ser... Mas se faz o gol com o Erisson, iam falar que o primeiro tempo foi bom. Porque a melhor bola foi a do Erisson. O Erisson fez um bom pivô e tal. É que o David é horroroso, assim. Eu acho que a gente discute fraco, pouco, assim. Que fala, ele cara, tá fraco. A gente tem reforços de nível técnico baixo. O próprio Alan Franco até agora é super questionável. Pra mim é o pior dos reforços. Né? Podemos até fazer um balanço dos reforços, mas assim, acabou o jogo, eu fui viajar com meu filho, eu vi o jogo tenso, sabe, assim. Sim. Eu falei, cara, acabou o jogo, eu falei, cara, 2-0, fora de casa, estreia bem, o atacante que chegou faz 2 gols e levanta a moral. Eu fui muito copo meio cheio aquela noite, sabe, gostei Não acho que o Michel Araújo é um puta jogador, longe disso. Acho Gostei que muito dele. Mas fez uma boa estreia, acho que foi uma opção para ala bem melhor do que o Caio Paulista, que veio para ala, mas é um cara horroroso, sabe? Então, quando... Putz, o próprio jogo do Natan, que fez um primeiro tempo muito ruim, inseguro. Eu queria matar ele no primeiro tempo. Ele não é substituído e faz um bom segundo tempo, então acho que tem uma reviravolta, a volta do Arboleda super segura. São Paulo é outro time com Arboleda, né? Impressionante, cara. E tem outras coisas assim, tipo o Marcos Paulo entrar. Simbólico. Aliás, vamos tocar nesse assunto antes que a gente esqueça, porque acabou o jogo. Antes só, eu concordo com você. Ninguém aqui acha que o São Paulo tá bem. Não, ninguém esqueceu do Casar, do Belmonte, todas as coisas. Quando você vê o vídeo que vazou hoje do Dedé puxando o saco do Casar, você lembra o porquê que o São Paulo tá.
Dado isso... O social é a, melhor, a coisa que mais evolui, exato, né? E orgulhoso. Social que mais evolui. Jesus, cara. Dado isso, vamos saborear as pequenas alegrias. Estou com você. Mas acabou o jogo, o Arnaldo falou que achava simbólico o Luan e o Luciano estarem no banco, porque foram os dois que foram defender o Marcos Paulo. E o Rafinha também. Então, mas o Arnaldo não falou do Rafinha, eu não ouvi o que o Arnaldo Então, falou. ele falou exatamente isso. É simbólico estar... E aí eu ia justamente discutir com você. Não é a informação que chegou até a gente. Luciano com certeza, mas Rafinha com certeza, o Luan eu não sabia. Exato, e nem é o que eu imaginava. Você acha que tem alguma coisa a ver ou você prefere ver como você ia falar? O Rogério colocou o Marcos Paulo ou tá boicotando o Luciano? Eu acho que é merecido o banco do Luciano. Cara, eu acho que o Luciano fez um Paulista muito ruim. Horroroso. Muito ruim. Horroroso. Quando você muda o esquema para 3 zagueiros, eu, Daniel, olhando qualidade técnica e poder de decisão, acho o Luciano melhor que o David para jogar em linha de 2 no ataque. Então, se é um 3-5-2... Também acho. Eu não abriria a mão da qualidade do Luciano para ter a imposição física do David, que eu acho uma bosta. Mas ele é um homem de confiança do Rogério. E não só isso, Dani. O Luciano é um cara com temperamento horroroso. A gente ia para um jogo que já tinha uma pressão enorme em volta. Que você toma um cartão com 2 minutos de jogo, você pode pôr tudo a perder. Então também tem esse fator. Tem um fator. É que na minha leitura, eu não sei do Luan, não tem. E até acho que com 3 zagueiros tem que ser o Mendes. Porque a saída de bola do Mendes é melhor. Eu não sei se o Mendes é tão melhor que o Luan, mas o toque de bola... Tanto que no segundo tempo ele começou a jogar, o São Paulo mudou o jogo. O Mendes fez um belo segundo tempo, foi uma peça-chave. Mas o meu olhar sobre o caso Marcos Paulo, que assim... Passou do ponto. O Rogério passou do ponto. Não é algo que eu acho. Sim, é algo que sabe. Que eu sei. O Rogério passou do ponto. O Rogério cruzou a linha do... Como o Diniz fez com o Tietê. Na minha opinião, até mais. Mas, beleza, no mesmo nível. Mas, assim, as lideranças do elenco... O Luciano é uma liderança do elenco pelo histórico. O Rafinha, com certeza, é uma liderança do elenco. Se incomodaram com o que aconteceu. Relacionar isso com a escalação... Eu não acho um bom caminho. Eu também acho que não. E eu prefiro olhar o Marcos Paulo entrando e depois no fim do jogo o Rogério fazendo questão de conversar com o Marcos Paulo ainda em campo para falar... Estamos falando aqui... Cara, a gente não precisa ser melhor amigo, mas... Eu tô indo orientar... Então, teve um problema, o problema aconteceu, o problema vazou... E agora ele está sendo tratado. Para mim é a mensagem que fica e não o Luciano defendeu o Marcos Paulo, por isso ele é banco do David. Por isso que eu te perguntei, porque eu queria justamente debater. Eu também acho que eu concordo com você. Beleza, se o Luciano fez um puta paulista e todo mundo estranha o banco, você ainda tem uma tese para defender. Mas não é se o Luan fosse um titular indiscutível e não tivesse oscilações... Você tinha o que defender. Eu acho um pouco... E entraram os 3 juntos, né? Entraram os 3 juntos. Mas, óbvio, cara, acho o Arnaldo um bom jornalista. Não estou discutindo a apuração dele. Exato, assim. Ninguém aqui está falando da fonte. É só uma outra visão sobre o mesmo fato. Exato. Não sou jornalista, respeito o jornalista. Sei que eles têm acesso a coisas que nós não temos. Mas nesse caso especificamente, o meu olhar é diferente. Eu também. Por isso que eu achei importante. Mas, tecnicamente, Dani, eu até defendi que o São Paulo estava no fundo do poço. No fundo do poço. E eu acho que, emocionalmente, esse jogo ele não tinha como piorar mais. Só se o São Paulo saísse de lá com uma goleada humilhante. Ele não tinha como piorar mais o emocional da equipe. Por outro lado, pela atmosfera que foi criada, ele tinha condições de pôr um pouquinho menos de pressão na equipe, que é uma equipe que está pressionada. Tanto que a gente está gravando aqui na segunda-feira, 21 em ponto, cravado, 21 em ponto. Venderam 20 mil ingressos pro jogo de hoje à noite. Eu esperava muito mais.
Eu não esperava, cara. Não, assim, dado o histórico do Paulista, eu achei que fosse ter umas 30 mil e tal, só que a torcida cansou. Você viu o preço? Não vi ainda, não comprei o meu. Eu vou, mas não comprei. Mas, beleza, se você quer a torcida perto, num jogo como o de agora à noite, o que você faz? Quanto tá os ingressos? Cara, eu esperava um preço promocional. A gente olha que deve ter ali. Mas não é um preço promocional. Então, assim, você vai numa terça-noite, 9h30 da 9h30 da noite, sem transporte público. Sem transporte público na saída, com perrengue, e você adota a tabela padrão. É porque eles consideraram que é um jogo mata-mata. Não é, cara. Pra mim, a grande questão não é o que eles consideraram. É o que é, né? Eles consideraram que eles precisam de receita. Então, ele tá pondo na conta do torcedor, eu tô sem fluxo de caixa, eu vou pôr na conta do torcedor a minha incompetência, porque eu preciso de dinheiro. Então eu não posso cobrar barato para encher, porque eu não fiz o meu trabalho para pagar o salário do cara que tá jogando. A minha leitura é mais por aí, assim, tipo, eu posso fazer promoção de preço? Se você faz uma boa gestão, esse é um jogo para promocionar. Cara, você foi eliminado pelo Água Santa, você tá vindo tem que trazer para perto. Traz para perto, traz o torcedor para perto. Que era isso que eu queria falar do jogo. Você acha que esse jogo do Tigres teve algum poder nesse aspecto? Acho que não. Ainda foi acho pouco, que foi pouco, cara. Ainda foi pouco. Porque, assim, pegando a parte fria da história, o Tigres rivalizou com o São Paulo, mas não é rival. Rivalidade Tigre, de um lado só. Cara, é um time pequeno, não tem isso. Não tem. É um time que não está num bom momento, que não tem uma estrutura forte. Você vê a qualidade técnica do time do Tigre, é um time fraco. O São Paulo terminou o Paulista com um vexame, é um vexame. Né? Por mais que chegou na final e beleza, né? Mas você foi eliminado nas quartas de final, ficou um tempão sem jogar, e nesse tempão foi notícia ruim da diretoria maquiada com contratação bosta. Foi esse o cenário. E mesmo assim veio quem? Só veio o Raí Ramos, o Michel, renovaram o Caleri. E daí vem, tipo, teve a placa da praça de alimentação. Não faltou presepada bizarra no momento que você já atraso de salário, num dia depois de divulgar que estava com superávit. A história recortada para me dar um viés positivo. Daí você vai ver a realidade não é bem assim. E se você fala que não é bem assim, você está jogando contra, que é o modus operandi de uma gestão populista incompetente. Até semana passada que a gente não gravou, eu fiz a live com o Bandani e com a Alê, e eu falei muito isso. Eu falei, cara, existe uma forma de atuar, que é uma pauta popular. Propaganda. Eu sou bom em te enganar, tá ligado? No primeiro sentido da propaganda, da guerra. E eu tô muito assim, cara, analisando, assim, não era um desafio tão grande assim, tinha o fator histórico da final, mas ele não volta pro trilho que foi o Paulista, sabe? Com certeza. O que eu acho que tem um aspecto que também tem que ser colocado na pauta é que o São Paulo deve ir, né, hoje com o time titular, acho que tem que ir, que é a Copa do Brasil, é importante, a receita, a liquidez que está todo mundo falando. E a partir de sábado começa o Campeonato Brasileiro. Então o próximo jogo lá contra o Pouco Cabelo lá, já deve ir com time misto ou inteiramente reserva. Então deveria. Essa vitória pode proporcionar esse tipo de coisa, porque se o São Paulo perde lá, já teria que ir com um time um pouco mais, porque senão nem classifica na Sul-Americana. O problema do time misto do São Paulo é que eu tenho tanta gente machucada ainda que tem que ter titular. Ou coloca uma molecada da base, como fez ano passado, né? Porque ano passado estreou um monte de moleque. Pode ser, se for por esse caminho, eu sou super a favor. Porque eu imagino que esse time lá do Pouco Cabelo deve ser um time super. Não tenho nenhuma informação sobre o time. Deve ser um time frágil jogando no Morumbi, que a gente supostamente tem condições de ganhar com qualquer time que esteja, né? E eu acho que a vitória do Tigres até isso possibilita pro São Paulo.
Daí, provocação de preço número 2. São Paulo reserva e pouco cabelo no Morumbi à noite. Quanto você vai cobrar o ingresso? R$20. Tem que Se ser. não for isso, Tem que ser. tá tudo errado, tá ligado? Porque tipo, vem aí, sabe? Porra, vem por amor. Que é o que a gente tem feito. A gente vai por amor, mas você exigir do cara... Do trabalhador às 9h30, que não tem transporte público, que não sei o quê. Tem que ter um mínimo de noção, entendeu? Bom senso. Você não tem um produto atrativo suficiente para compensar o esforço. Beleza, você vai ter sempre o escudo, e o escudo é acima de qualquer coisa. Mas você tem que saber pilotar isso, cara. Se isso não for um jogo promocional para trazer para perto o cara que não consegue ir sempre pelo argumento preço, tá tudo errado. Concordo. E Dani, o que a gente pode tirar de positivo desse jogo aí? 3 zagueiros chegou para ficar? Cara, eu acho que chegou para ficar, especialmente porque você tem 3 bons zagueiros. 3 bons zagueiros. É a única posição que a gente tem fartura. E nem é fartura, né? Porque são 3 bons zagueiros e acabou. Jogando com 3, um tomou cartão amarelo, a gente já entra com o Alan Franco, que pra mim tá abaixo. Pra mim tá bem abaixo. Então, pra mim, Diego Costa, Beraldo, que só o São Paulo não conseguiu liberação pra seleção, né? Eu vi. Beraldo e Patrick estão fora, só o São Paulo, misteriosamente, já querem vender, né? Que todo mundo consegue liberação. Você acha que o São Paulo tentou a liberação? Acho que não, justamente por isso. Quer pôr o cara na vitrine pra vender logo no meio do ano. Qual que é a pauta? A pauta é ter o Beraldo pra ganho desportivo ou a pauta pra ganhar dinheiro? É pra ganhar dinheiro. É vitrine, tá na cara. Mas tá na cara. Porque o Flamengo conseguiu, o Palmeiras conseguiu, todo mundo conseguiu, São Paulo não conseguiu. São Paulo não tentou. Na minha opinião é isso. Pra mim tá também. Colocando os dois na vitrine pra chegar uma proposta. A seleção é argumento de venda. Nesse momento eu preciso mais de argumento de venda do que dos caras ajudando aqui. Sendo que o Patrick é da posição mais carente do elenco. Que só tem ele. Eu tenho um machucado e 2 improvisados. Esse é o cenário da lateral esquerda do São Paulo. E o Beraldo hoje é titular. E eu vejo ele titular e o Alan Franco no banco. Eu também. Pra mim, qual que é o trio de zaga hoje? Diego, Arboleda e Beraldo. Vamos ver como o Diego volta, mas no papel é isso. Mas pelo que já mostrou no São Paulo, pra mim é isso. Sem dúvida. E daí você fala, não, tipo, né? Então eu tenho um titular e uma posição super carente que todo mundo consegue menos eu, porque os caras querem mais o meu jogador, sabe? Não. Não, já devem estar considerando colocar o Rafinha de terceiro zagueiro, aquelas presepadas que o São Paulo, a gente sabe muito bem como funciona, né? Então, chegou para ficar? Eu acho que sim. A grande questão para mim do esquema de 3 zagueiros é que você precisa de bons alas para o time funcionar, né? Então eu até vi a discussão que vocês tiveram no GE. Se o São Paulo tivesse 2 bons alas, você tem alguma dúvida que ele ia jogar com Erisson e Caleri? Acho que não. Eu acho que ele ia. Não, eu não tenho dúvida. É isso. Por quê? Porque você tem Cruza. Você tem, né? E daí você preenche a área. Igor, Vinícius e Wellington são esses bons alas? Porque eles são bem ofensivos. São bem ofensivos, mas o Igor Vinícius é um bom cruzador? Não. E o Wellington pior ainda. Então, né? Tipo... Cicinho e Júnior. Não dá pra chegar nesse nível, mas característica, né? Assim, pega a esquerda. Você tem o Wellington titular, daí é Caio Paulista e o Araújo improvisado. É isso que você tem. Do outro lado, você tem 6 caras. Quem cruza bem é o Rafinha. É verdade. Que pra jogar de ala... falta fôlego para ele voltar. Mas que o Rogério não gosta, né, dele com 3 zagueiros. Porque ele não vai e volta. Não vai e volta. Então, quando você... É aí que você chega que o elenco é mal montado, mal pensado. Beleza, você tem o Orejuela, ele faz isso? Não. O Orejuela... O Ray Ramos faz isso? Pega o histórico do cara, tem 29 anos. E nem pode jogar, né, terça-feira. Não pode jogar terça-feira. Hoje.
Daí o Igor Vinícius, que é mais ofensivo, tá machucado, mas possivelmente para espetar são as duas melhores opções. Só que você não sabe quando volta um, você não sabe quando volta o outro. Daí o Rafinha bate bem na bola e tal, mas não tem a ida e vinda. Então, se você pegar assim a miscelânea, é super complicado. Você tem os 3 zagueiros, como que você monta a linha de 5? Pois é, e os caras não me deixam comemorar uma vitória. É isso. Tipo, com tudo isso, cara, eu preciso comemorar. Isso. Cada vitória nesse campeonato brasileiro, pra mim, é uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Nós vamos no estádio, ganhou de 1-0, nós vamos tomar breja depois, Claro, vamos brindar. Porque, claro. cara, assim, se a gente não olhar, assim, Caio Paulista, David, o próprio Rato, que um monte de gente é fã, tipo, são jogadores com limitações. E você tá trazendo esses caras mais, outros menos. Menos limitados. Mas todos limitados. Tipo, não é jogador protagonista que chega pra decidir jogo, pra dar 3 pontos. Se você pegar os 11 reforços do São Paulo, nenhum é protagonista. Nenhum. O Rafael Foi, né? Mas beleza. Tomara goleiro, que seja. né? Goleiro. Precisávamos. Faz tempo que a gente não tem goleiro confiável. Mas, cara, tem 10 caras que chegaram. Tudo nota 6,5. 4,5. Que deveria ser o papel da base, sabe? Pra você ter o meia boca sendo feito pelo moleque, pra sobrar grana, pra você trazer o cara que faz. O protagonista que veio o Caleri 2 anos atrás. Mas você acha que se o São Paulo tivesse nesse momento Caleri, Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius e o Wellington, seria outro time já? Já seria um time que você fala, dá pra brigar por uma coisinha, tipo um 5º lugar. Isso. Mas assim, tipo, com todos em forma, sem contusão, sem banco, priorizando o brasileiro e não se dividindo, sabe? Porque é um monte São Paulo, mesmo com esses caras, não consegue tocar 2 competições, que dirá 3. Não tem perna. Não tem. Com esses caras, consegue montar um time de 11 competitivo. No calendário do segundo semestre... você já começa a ter problema. Já é um problema de largado. Dessa lista dos 5 que você falou, quando volta o Igor Vinícius? Quando volta o Wellington? O Galopo não volta esse ano. Até falaram que talvez em outubro ele volte, que ele tá super bem na recuperação. Puta, tomara. Mas de qualquer jeito. Mas falando de outubro. Nós estamos em abril. Tipo, o Wellington possivelmente vai ser isso, setembro, sabe? Então, o time no começo do Brasileiro do São Paulo... O Wellington tudo isso? Bastante. Ele operou o quê, né? Pubis? Cara, nem sei mais. Porque ele tem tanta lesão. E é tanta coisa escondida que você não sabe. Eu tenho que olhar a listinha que o Ale faz lá no Anotações pra ver o que é de quem. Porque o Igor Vinícius eu sei que é pubis. Mas o Wellington eu já me confundo, sabe? O Caleri é tornozelo, sabe? Quem é coxa? Não sei, são 200 caras lá, o Ferrarese. Mas sim, tipo, se você tivesse o Ferrarese inteiro... Você tem 3 zagueiros e um banco bom. E 2 zagueiros com boa saída de bola. Isso. O Alan Franco tem uma boa saída de bola. O problema dele é como zagueiro, defendendo. 1 contra 1 dele é horroroso. Daí na lateral direita você tem 6 caras. Que se somar não dá 1. Talvez eu gosto do Igor Vinícius. Eu também gosto do Igor Vinícius. Mas não é o Cafona. Então, mas quanto tem de folha... em lateral direito? Não, eu falei isso, eu acho que ontem. Se você tirar 3 desses, você consegue trazer um cara bom pro meio de campo. Isso. Porque o Orejuela deve ganhar ali seus 300, 400. Ele veio grande. Aí você pega o Rafinha, 400. Mais uns 400, já deu 800. Você traz um outro Caleri, que é o salário do Caleri. Você traz um outro cara desse nível. Então, mas a escolha... Isso que a gente só falou 2, hein? Podia pôr mais um. Podia pôr mais um. Tipo, o próprio... Tem o Moreira, o Igor Vinícius e o Rai Ramos. O próprio Rai Ramos, se você pegar o contexto, não deveria ser uma prioridade, por mais que ele tenha sido barato. Porque você tem o Moreira e o Natan. Qual a diferença deles técnica pro Rai Ramos? Não sei, eu nem sei do Rai Ramos. Então, aliás, o que eu ouço é mal. Então, mas que ele seja médio...
a base Dá tem na que te dar esse mesma, cara. claro, Então, lógico. tipo, você tá pegando dinheiro que você não tem, um salário que você não tava na folha para fazer algo que esses dois garotos deveriam te oferecer. E aí é onde tá o nó, sabe? Não, e você olhando o futuro, né? Você tá vendo o sub-20 do Belete? Cara, começando pelo Dobelete. Pois é, exato, né? Cara. Pois é, por isso que eu falei do Belete. Porque É. horroroso, horroroso. Você junta ali, não sai um. Não tem. Time mal treinado, desequilibrado. Não dá pra você. O futuro é difícil ali, viu? Porque, e eu acho que já começa a ter pistas, né? Você vem atrás do Biasotto. Biasotto te dá pistas que fudeu. Só, cara, já tá arrendado e o cara tá falando que é normal, então tá nivelando por baixo. O que o São Paulo fazia muito bem, foi assim, não, a média é aqui, baixo. Pra E quê, o que os né? outros fazem bem, A gente não a chega. gente não sobe. Então, a base, que era um ponto forte, vai ser nivelado por baixo. Já nivelou. O profissional, que era um ponto baixo, não vai subir. Então, você vai puxando o que é bom para baixo e é preocupante, assim, não é terra fértil que era, sabe? Você pegar hoje, tem 5, 6, 7, 8, 9 caras no elenco que vieram da base. Daqui 5 anos, quantos vão vir? Não sei mais. 2, 3. Não, e pode até vir. Mas a qualidade. Qualidade técnica ainda pior, porque se reclamam hoje, você imagina daqui pra frente. E vê a rotatividade da base. Contrata um monte de gente, dispensa no fim do ano, vira balcão de negócio de empresário, aloca, deixa um tempo lá, coloca a passagem pelo São Paulo no currículo do cara para alocar em. Sabe? Tipo, é uma engrenagem que o São Paulo conseguia fazer. Você tá no futebol, você faz parte, mas o São Paulo fazia menos. O São Paulo tinha um pensamento. O São Paulo tinha uma característica de formação. Então, se eu estou formando o cara degrau a degrau, eu não preciso contratar 15 caras para essa geração. Porque 30. Não, eu digo, tipo, cada degrauzinho, né? Então, tipo... Não, foram 30 do sub-17 sub-17 ao sub-20, 30. Então, são 2 gerações, 15 e 15. Tá bom. Tá? Então, assim, tipo, eu estou formando, esse cara tá comigo do sub-15, 18 dispensáveis. Então, virou. Em um ano, tá? 18 dispensáveis. Tipo, e daí a diretoria vai olhar pra você e falar assim, não, sabemos o que estamos fazendo. Aqui tem talvez qualidade. saibam. Talvez saibam. Sim. Por outro lado, sim. Sabe. O problema é refletir em campo. É. Bom, Dani, hoje é um resenha express. A gente veio aqui porque fazia tempo que a gente não gravava. Falamos do jogo. Qual a sua escalação pra amanhã? Eu iria com o Pra mesmo- hoje, daqui a pouco. Eu iria com o mesmo time que começou lá na Argentina. Sem Caleri e sem Diego. O Caleri volta, né? Os dois. O Diego não jogou lá porque tá o suspenso. Então o Diego vai ter que jogar no lugar do Alan Franco e eu colocaria o Erisson no lugar do David, então e o Caleri na frente. Erisson e Caleri. Luciano no banco. Duvido que ele faça isso, Eu acho que eu duvido também. mas eu escalaria isso, e você? Eu iria com o Luciano e Caleri. Luciano e Caleri e Erisson no banco. Erisson no segundo tempo, assim, pra... Eu não acho que o São Paulo tem criação suficiente nem qualidade da... Beleza, então tipo... Mas com o David também não tem. Não. Não. É que Não muda nada, a gente só ganha um jogador como mais decisivo. o Luciano com a bola no pé eu acho um bom jogador ainda, que estava sendo escalado num papel mais no meio de campo. Você vai jogar num 3-5-2 ou num 3-4-3, onde ele é mais atacante do que vindo Pode flutuar e tal. E no Morumbi ainda. Cara, qual o melhor momento do Luciano São Paulo? Foi com o Brenner de segundo atacante. Isso. Eu repetiria isso. De algum jeito eu repetiria isso, sabe? O melhor que eu vi do Luciano foi em uma dupla de ataque com um bom centroavante, que era o Brenner. Com mais movimentação que o Caleri, né? Com mais Talvez movimentação. Luciano e Erisson funcionem mais que Luciano e Caleri. Talvez Luciano e Erisson funcionem muito bem, mas a gente não tem tirar como o abrir Caleri. mão do Caleri. Então, se você pegar... Eu tenho peças para montar um ataque que incomoda.
eu tenho mais dificuldade de montar um bom meio de campo do que um bom ataque pro São O Paulo. São Paulo tem uma boa defesa, um ataque que dá funciona trabalho e uma confusão. Ali Essa linha aqui de 4 ou de 5 tá uma zona. é onde eu tenho mais dificuldade de Tá uma falar assim, zona. não faz sentido. A gente precisa firmar São Paulo. o Mendes e o Nestor. É. Precisa. E daria pra ser Luan, Mendes e Nestor. Daria. Não é algo inviável. Não. Mas você precisaria do quê? Qualidade na ala, que você não tem. Então, quando você não tem ala bom... Aí você poderia jogar com o Michel Araújo e o Rato. E o Rato, de ala. Essa... Quando tava... Luan, Mendes e Nestor, Isso. Michel... Se você pegar o meu desenho de pranchetinha, que eu tava brincando daqueles mapinhas de montar time... O Rato cruza bem. Por isso. E o Michel parece ter mais qualidade técnica. Então você abre o Michel, abre o Rato. O Rato deixa de ser meia ou ponta, ele vai jogar de ala. Então você vai ter 3 zagueiros, Rato, Michel. Aí 6 laterais no banco. Você tem 6 laterais para jogar com seu meia aberto de ala. É. E talvez seja melhor que todos, tá? Mas beleza. Um pouco do que era o Jorge Wagner, que era o meio campo, jogava no de ala. Com 3 zagueiros na ala zagueiros, e jogou né? muito. Então daí você pega, tipo, nostálgico pra caramba que a gente tá falando. O Souza. Porque, como era o São Paulo? O São Paulo tinha 3 zagueiros, 2 bons alas, o Souza jogava de ala, o Jorge Wagner jogava de ala, tinha 2 volantes, um meio e 2 atacantes. Era esse o esqueminha. Você consegue montar esse esquema hoje. Se você jogar com Rato, Com 20 Michel, anos de atraso, mas é o que tem pra hoje. Mendes e Luan, Nestor de meia, né? Luciano e Caleri, ou o Erisson e Caleri, ou o Erisson e Luciano. Pra mim é a melhor proposta que a gente tem hoje. Já não desgosto tanto desse time, não. Não, eu não desgosto, é que eu acho que ele não será testado. Eu não vejo o Rogério abrindo mão do David, eu não vejo o Rogério colocando o Rato na ala, tendo 18 maluco no elenco pra porra da posição, porque se ele não usar os 18, vai faltar peça no meio se ele joga no 3-4-3... Ele nunca vai pôr o Luan de titular com o Mendes. Com o Mendes. Então, assim, são coisas que é muito mais sonho nosso de futebol manager do que uma realidade próxima de acontecer ou um teste, sabe? Pede pra galera escalar o time aí. Pegando o que temos disponível, né? Não dá pra pôr Ferrarese, não sei o que. Limpa as contusões, pelo menos as que vão ficar mais tempo, e escala o seu São Paulo titular e qual seria a formação tática, a escalação e por quê. Daí a gente lê tudo. Tudo. Dá seu placar pra A gente eu. Caio não. Às vezes eu leio. Às vezes. Dá seu placar pra daqui a pouco. Meu placar pra daqui a pouco, cara, 1-0. Acho que vai ser 2-0 pro São Paulo. 1-0. E quer dar o placar de domingo? Botafogo? De sábado, lá no Engenhão. Lá no Engenhão. Gramado sintético. Preparem o Refis Plus. Cara, 2-2. 1-1. Tamo Um confiante. empatezinho no Rio estreia. pra pontuar fora. Vamos somando pontos. Cara, ponto fora. Ponto fora é Comemora vida. ponto fora é vida. E você, comenta com a gente aí. Voltamos semana que vem já na programação normal, resenha, live, tudo bonitinho. Você vai mandar um abraço? Não. Não pensei. Não, eu vou mandar um abraço pra todo mundo da Cinemark. Vim até com o bonezinho Boa. da nova marca. Foram 4 anos e meio muito felizes lá. Muito felizes, não foi fácil sair. E pra todo mundo que acompanha a gente. Até eu senti que você saiu, pô. Porque Foi. eu gostava da Cinemark. Eu gosto ainda, vou continuar clientaço. Mas um abraço pra todo mundo lá. E um abraço também pra todo mundo que assistiu a gente na RD, que gostou de... Então vou mandar pro meu pai, já que eu passei a Páscoa lá. Lá, olha aí, merece, pô. Valeu. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.